Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser especialmente para aquelas pessoas que estão tentando se decidir se vão fazer uma meta-análise ou não e não tem tempo de fazer uma meta-análise muito longa, mas precisam de uma meta-análise relevante que gere uma publicação científica de impacto. Muitas vezes a gente precisa gerar uma publicação científica na nossa carreira acadêmica para o momento de um TCC, da nossa dissertação de mestrado, tese de doutorado, para um processo seletivo, outras vezes porque a gente simplesmente quer se aproximar de algum pesquisador que tem uma expertise que a gente quer aprender também. Então, dá uma moeda de troca, né? Dá a meta-análise como moeda de troca, uma publicação científica como moeda de troca, é muito útil nesse momento e a gente consegue se aproximar de pesquisadores no mundo inteiro através dessa forma. Eu já fiz isso muitas vezes, como vocês, quem já me conhece, já viu meu currículo, sabe. Então eu recomendo. Eu defendo muito a ideia que a meta-análise ela é possível para todo mundo. Então, se você nunca fez uma meta-análise, é até ideal que você comece por uma meta-análise simples, né? Você não precisa responder todas as perguntas daquele tema, mas simplesmente focar em algo que seja relevante para a sua área. E é isso que eu vou falar hoje. Então, eu vou mostrar para vocês como que esse processo ele pode ser rápido e quais etapas desse processo a gente tem aí algumas estratégias-chave para poder acelerar isso e você não ficar empacado trabalhando na sua meta-análise, não ter tempo para suas outras tarefas. Tá bom? Espero que vocês gostem, que seja útil. Vamos ver. Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui como a gente realizou essa meta-análise ao longo de 14 dias. Fomos em 3 pessoas trabalhando, vocês vão ver que dependendo do dia, os 3 estavam trabalhando e aqui a duração de cada sessão. Algumas vezes só eu estava trabalhando e a duração também. E basicamente a gente precisa resolver algumas fases. A primeira delas é a busca. Eu vou resumir todas elas primeiro, depois voltar dizendo quais são os pontos chaves para acelerar essas etapas. Então a busca é quando a gente combina as nossas palavras-chave em alguma base de dados, como por exemplo a gente faz lá no site do PubMed para buscar a base de dados Medline. Então, como a gente escolhe as palavras-chave, os sinônimos, como a gente combina, enfim, é uma coisa bastante complexa, né? Que eu tenho bastante aula sobre isso no curso e no YouTube. Aí a gente tem a etapa da inclusão dos estudos, onde a gente vai avaliar todos aqueles estudos que estão dentro dos nossos critérios de inclusão, primeiramente observando o título e abstract, então se eles têm os itens que a gente espera. Depois, olhando para um nível maior de detalhes, a gente vai ver se esses estudos que tinham esses itens que a gente esperava que eles tivessem, esses componentes, o que eles podem ter de diferente entre eles que a gente muitas vezes não tinha nem planejado nos nossos critérios, que pode impedir uma combinação adequada deles. Então, a gente vai precisar criar alguns critérios novos, né, para excluir alguns desses estudos que muitas vezes não vão combinar com o que a gente estava planejando. E o ideal é que a gente faça isso num momento onde a gente já fez uma busca exploratória inicialmente, a gente já refinou a nossa busca com base lá na nossa primeira busca exploratória, de acordo com os resultados iniciais. Então agora a gente já tem certeza de qual é a nossa pergunta. E aí a gente vai excluir com mais confiança. Mas eu vou falar desse processo com mais detalhes já já. E a extração de dados, quando a gente entra em cada um dos estudos para coletar as informações que a gente vai utilizar para análise ou para descrever no nosso artigo de revisão com meta-análise. A análise de dados em si, que é quando a gente utiliza um software para análise estatística, e entre outras análises de dados, como por exemplo a qualidade dos estudos, a qualidade da evidência, que muitas vezes a gente pode usar outros softwares para fazer isso, né? Não é uma análise estatística em si, é uma análise mais subjetiva. Os resultados em si, como a gente vai preparar a apresentação dos resultados, então se a gente vai apresentar eles em tabela, figura, no texto, qual o melhor formato, qual a melhor sequência para contar a história que a gente quer contar. A escrita do trabalho, que normalmente é bastante padronizada na meta-análise, né? Dá para a gente inventar um pouco, mas raramente a gente foge muito da receita básica ali, do passo a passo. E a submissão do artigo já para a revista que você escolheu. Eu diria que na fase de busca
é quando a gente tem mais chance de facilitar o nosso trabalho todo, porque a busca, se a gente faz uma busca muito boa, muito específica, a gente consegue poupar tempo na fase de inclusão e exclusão, que normalmente é onde a gente gasta mais tempo, né, desse processo todo. Então, em vez da gente ler 3.000 estudos para chegar em 10 inclusos, a gente pode começar com 200 para chegar nos mesmos 10 inclusos. Então, como fazer isso? Né? Existem várias sugestões assim rápidas que eu posso dar para vocês agora. Uma é a gente ter uma alta abrangência de sinônimos. Então, cada termo que você escolheu que precisa fazer parte da sua busca, como por exemplo o desfecho, né? Vamos supor que você quer estudar o efeito do IMC, de algo sobre o IMC, né? O índice de massa corporal. Quanto mais sinônimos você tiver para IMC, melhor. Né? Então você tem que olhar a literatura, ver se tem gente que vai usar a abreviação IMC, se tem gente que vai escrever por extenso, se tem algum formato antigo de se escrever IMC que era usado e não é mais, se alguém pode simplificar o IMC muitas vezes chamando, sei lá, só por outros termos em vez de índice de massa corporal, índice corporal, né? Tô dando algum exemplo aqui, não que eu sei especificamente do IMC, mas quanto mais sinônimos a gente conseguir, melhor. Ou, por exemplo, se esse IMC não aparece no resumo, que tipo de outra informação que vai existir no resumo que está relacionada com o IMC? Será que vale a pena a gente colocar peso corporal, massa corporal, se é um sinônimo? Então, quanto mais sinônimos, melhor. Lembrar que somente o essencial do PICOS vai na nossa busca. Então, muitas pessoas acham que quando a gente define a população, a intervenção, o comparador, o desfecho e os tipos de estudo, a gente precisa colocar tudo isso na nossa busca. Isso é um erro muito comum e que vai com certeza atrapalhar a eficiência da sua busca. Então, penso que realmente precisa ser incluso nessa busca. Normalmente eu sugiro que vocês foquem na intervenção, né, de uma maneira geral, porque cada caso é um caso e às vezes a gente vai fazer algo completamente diferente. Mas no geral, a gente vai focar nos termos da intervenção e do efeito e nos termos do desfecho. E o que eu mais recomendo no desfecho é que você foque exatamente na sua medida, no seu tipo de medida. Então, vamos supor que ao invés de MC nós estivéssemos falando de massa gorda corporal, né? Você vai aceitar qualquer tipo de massa gorda, por exemplo, uma estimativa de circunferência de cintura com a fita métrica, né? Se não, se você só vai aceitar, por exemplo, um DEXA scan, vale a pena você fazer uma busca bem restrita apenas para o DEXA scan e não utilizar todos os sinônimos aí nesse caso para massa gorda, se você já sabe que você só vai utilizar os estudos que tem um desfecho específico. Então essa é uma dica bastante importante para você simplificar e deixar sua busca bem específica, tá? E outra é o campo de busca. Então, por exemplo, se a gente vai usar especificamente o DEXA-scan, como eu disse aqui, para o percentual de gordura, é muito raro que no título ou no abstract o autor vai trazer o DEXA-scan. No título e no abstract, provavelmente ele vai trazer percentual de gordura, né? Ou gordura corporal, enfim. Mas dificilmente vai falar o nome do método. Então, se a gente fez a escolha de ser bem específico para o desfecho, a gente tem que pensar qual campo de busca essa palavra vai estar. Então, nesse caso aqui, o DEXA-scan provavelmente vai estar no método. Então, se a gente restringir a busca apenas para as palavras do título e do abstract, esse estudo não vai aparecer para você. Né? Então, a estratégia de onde está aquela palavra que a gente está buscando no texto, onde é mais provável que ela esteja, é muito importante. Em relação à triagem, eu sugiro que vocês sempre foquem na pergunta o tempo todo. Então, leia o abstract, o título, sem se distrair com quão interessante é aquele resumo, né? Mas o que você precisa? Eu preciso que tenha essa e essa informação. Então, você só lê procurando a informação. E se você vê que aquele estudo não tem aquele design que você queria, não tem aquela comparação de grupos que você precisava, não tem aquele desfecho que você precisava, já vai ser excluído. E aí, nesse momento, é importante ter muita organização,
né? Para você saber onde você começou, onde você parou. Existem softwares que facilitam, como o Ryan, é um software que facilita esse processo muito. E registrar cada decisão com a sua justificativa. Por quê? Porque às vezes você não pensou exatamente no porquê um estudo era mais ou menos adequado. E aí, conforme você decide naquele momento, isso vai ser útil para o segundo revisor tomar as decisões dele e também para caso você mude de ideia no meio do caminho, você consiga voltar atrás com esses estudos e repescar eles caso você tenha mudado de ideia, porque você sabe quais exatamente você registrou com aquela decisão e por quê. Em relação ao processo de exclusão, que é o processo mais delicado ainda, né, que é quando a gente nunca mais vai ver aquele artigo, então eu digo que a gente tem que deixar para o final, porque a partir do momento que a gente exclui, a gente realmente não vai mais achar aquele artigo, né? Então a gente vai ter que ler tudo de novo caso a gente queira encontrar. Eu sugiro que a gente já esteja bem decidido que análise a gente vai fazer para esses dados, desses artigos que a gente está coletando. Então, normalmente a gente vai fazer isso depois de já ter feito uma busca exploratória, já ter coletado alguns dados, né, iniciais, ali só com alguns estudos iniciais, para a gente poder observar se existe dados na literatura, se é possível realizar aquela análise. Então, eu sugiro fazer esse processo de exclusão apenas depois que você já tem muita certeza do que vai ser analisado de fato. E aí, uma dica para a etapa da extração de dados. Colete a informação original. Eu sei que às vezes a informação original de um artigo ela é muito diferente da original do outro artigo, e aí quando você olha para a sua tabela, você não consegue identificar a semelhança entre eles. Mas essa categorização, né, esse que eu até escrevi ali no segundo item, o prever, planejar a categorização, ela deve ser uma segunda etapa. Então, primeiramente eu coleto a informação original, né, então vai ter uma coluna, por exemplo, idade dos participantes daquele estudo é algo importante para mim. Se o estudo trouxe médias e o padrão, eu vou colocar médias e o padrão. Se ele trouxe o range do mínimo ao máximo, eu vou colocar o range do mínimo ao máximo. Se ele trouxe os dois, eu vou coletar os dois. E aí, no final desse processo todo, quando eu acabei de coletar a informação original, eu vou criar normalmente uma segunda coluna na minha tabela ao lado daquela da informação original para criar minhas categorias. Se eu consigo já planejar com antecedência qual vai ser minha categoria, eu posso fazer isso ao mesmo tempo e até buscar essa informação com mais qualidade, né, com mais eficiência, na verdade. Mas às vezes não é possível. Então, antes de mais nada, colete a informação original, porque isso vai evitar que você precise ficar retornando nos artigos, que é algo que dá muito trabalho e toma tempo. Em relação a como você anota no estudo, no artigo que você está buscando a informação, eu sugiro que você registre de duas formas. Uma, eu costumo pintar de amarelo, né? Simplesmente o texto de onde eu extraí, a tabela. Assim eu sei, por exemplo, se eu extrair uma média desvio padrão, eu também marco lá no artigo, no PDF do artigo, onde eu li que aquilo era média desvio padrão, qual tabela, e onde você está coletando os dados, principalmente quando você está coletando os dados principais da meta-análise, é importante anotar, olha, extraído da figura 1, extraído da tabela 2, né? Ter uma coluna para a gente saber de onde veio, porque muitas vezes os artigos, eles têm mais de uma informação e a gente tem que ter conferido isso para a gente saber qual é o local mais correto de se extrair essa informação. E quando o seu segundo revisor for fazer o mesmo, né, for extrair os dados, pode ser que dê um conflito. E aí você tendo salvado de onde você extraiu, mais fácil e mais rápido para a gente poder conferir isso, né? Então vale a pena essa organização de registro de onde extraiu e também lá no paper. Sim, você pode abrir o paper rapidinho e já encontrar as informações. Lembrando que, por que essas informações variam? Porque muitas vezes ao longo do texto, né, pode ser que tenham participantes que foram excluídos, ou desistiram de participar do estudo, ou foram excluídos da análise, ou o autor acabou fazendo um outro tipo de análise com outros subgrupos. Então, é muito importante que você
encontre a informação mais definitiva, né? Aquela que se refere aos dados que você vai analisar no seu estudo, que são os que importam para você, e não qualquer dado que você encontrou no estudo. Em relação à análise de dados, uma sugestão que eu dou é que você realize o máximo de análises de uma vez só. Então, todas as opções que você tem, se você vai fazer uma análise com dados brutos, uma com dados de effect size, né, porque você ainda não decidiu o que é melhor, faça já as duas de uma vez. Tem subgrupos para analisar? Já analisa os subgrupos de uma vez. Tem outlier que você já observou durante a análise? Já remove, tenha o resultado da sua análise com e sem outlier, porque isso facilita muito e poupa muito tempo quando você for tomar as decisões do que realmente vai ficar de resultado para o seu paper. As análises complementares, elas podem ser feitas depois dessa primeira análise, quando você já entendeu um pouco o que está acontecendo. Mas quanto mais você conseguir fazer de uma vez e depois só refazer ou adicionar aquelas que você não conseguia prever, melhor para você poupar tempo. Outra utilidade, né, você discutir com os experts, com as pessoas mais experientes, com seus supervisores, e duvidar dos seus resultados antes de começar a preparar gráfico, tabela, que é o que dá trabalho. Então, apresente esse resultado no formato bruto mesmo para eles, para você entender se é isso mesmo, se não tem nada que pode ter passado errado, antes de você começar a ter o trabalho de formatar gráfico e tabela. E aí, quando você chega nessa fase de formatar gráfico e tabela, eu sugiro que vocês primeiro sigam um modelo, né? É muito mais fácil quando você olha todos os itens que precisam ter no seu trabalho. Então, você já tem o seu flowchart, você já tem com a seleção dos estudos, você já tem a sua tabela de caracterização, que é padrão, você já tem o seu forest plot da análise principal, você já tem uma tabela com análise de subgrupos. Então, você seguindo um artigo de exemplo facilita muito. Depois, eu sugiro que você utilize rascunhos brutos enquanto a escrita não foi toda concluída. Então, adicione esses itens para você saber que você tem que ter essas figuras, essas tabelas no seu artigo, mas ainda não formate ela no estágio final, porque pode ser que ainda mude muita coisa até você concluir a escrita, né? Então, deixe isso por último. E pense estrategicamente em todas as opções de apresentação, porque às vezes a gente vai seguindo o básico, né, da receita ali, e a gente não pensa que, de repente, apresentar o forest plot já com a informação das tabelas de subgrupo pode ser mais fácil, se a gente tem um resultado muito objetivo. Ou você prefere colocar num formato de figura. Eu vou deixar aqui no final para vocês algumas sugestões de artigo para seguir, né, dos meus artigos que eu acho que são bastante completos. Eu tenho um recente que eu recomendo bastante seguir o passo a passo dele, dos itens que a gente descreveu lá. Que tem tudo, mas é simples, então fácil para resolver. E aí, a etapa da escrita, tem que seguir uma receita de bolo, não precisa sofrer com a escrita da meta-análise é muito técnica, né? Então não precisa nem pensar, é só seguir. Tem que ter esse item, preenche esse item, tem que ter o outro, preenche o outro. Sempre mantendo o foco na mensagem e a consistência entre as sessões, né? Então, se você deu um nome para sua intervenção lá no resumo, mantenha o mesmo nome na introdução, mantenha o mesmo nome no método, mantenha o mesmo nome no resultado. Se você seguir uma sequência de apresentação dessa história no resumo, mantenha ela na introdução, no método, no resultado. Isso é muito importante, né, para fazer sentido, para você passar sua mensagem com qualidade. Uma outra dica é não pare de escrever. Começou a escrever o seu artigo, vai até o final. Chegou uma parte que você não está sabendo o que escrever, deixa anotado que você não pode fazer imediatamente ou que você não consegue ter criatividade para aquele momento e muda para a próxima etapa, porque sempre tem coisa que a gente pode escrever que agiliza o processo, nem que seja vai escrever o nome dos autores, coletar as afiliações, né, coisas bem técnicas que você pode adicionar só para você não parar de escrever, que isso ajuda muito a gente criar esse hábito e acelerar a escrita. E a última etapa é a etapa da submissão, que eu costumo dividir em 3 partes. Então, como que eu acho que é o jeito mais fácil de você fazer a submissão de um artigo? Primeiro você entra lá nesse site da revista, como se você fosse submeter mesmo, já cria já o seu título para você poder ver todas as etapas desse processo. Verifica os materiais que eles vão pedir, né, os arquivos. Então, essa revista vai pedir que eu submeta o arquivo principal,
uma cover letter, as tabelas separadas num Excel, ou as figuras também separado. Enfim, cada revista tem o seu formato. Ou vou precisar fazer uma lista de sugestão de revisores. Enfim, primeiro, entre no site e anote tudo que você precisa submeter, quais são toda essa lista de itens. Segundo, você coletou os itens, prepare esses materiais. Então, de acordo com o que você tinha, o que você precisa modificar, que arquivo novo você precisa criar. Lembra de vincular muito bem o principal e o secundário, né? Então, se eu tive que criar uma tabela de material suplementar, porque tinha um limite de figuras e tabelas, lembra que você tem que ir lá no seu artigo principal, né, no arquivo de submissão do manuscrito, e trocar aquela tabela que estava com o nome, sei lá, tabela 2, agora ela vai ser um material suplementar. Então, veja se está tudo de acordo. E aí sim, no terceiro momento, entre de novo no site para realizar a submissão quando tudo estiver pronto. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui os comentários para eu responder depois. Por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Até a próxima. Tchau!